E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauto do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não conhece esse canal, é aqui que eu ensino tudo, absolutamente tudo que você precisa para realmente não só tocar o violino, mas dominar esse instrumento, que é muito mais complexo, é muito mais difícil do que a gente imagina ali, né? Mas também é muito mais legal quando você realmente domina o violino e não só toca. Tocar de qualquer jeito, tem um monte de gente tocando aí. Se você quer só continuar tocando de qualquer jeito, não é o seu lugar aqui. Aqui é o lugar para você dominar o violino, beleza? Então, se é isso que você quer, hoje a gente vai falar um pouquinho mais de alguns temas que entram um pouco mais na técnica do violino e vão te ajudar a dominar esse instrumento, beleza? Então, se você gostou da ideia, já se inscreve no canal se não está inscrito, dá aquele joinha aqui para fortalecer o meu trabalho e vamos para a aula. Hoje eu decidi falar sobre uma coisa que várias pessoas me perguntam, que é o pizzicato. O que isso significa? Em italiano, pizzicato significa beliscado. E não é beliscado assim, né? Ah, vou dar um beliscão igual do Seu Madruga no Kiko, né? Não é esse beliscão, não. É o de beliscar as cordas. Bem assim mesmo. Isso é o pizzicato. Inclusive, tem músicas que são tocadas inteiramente só no pizzicato. É P-I-Z-Z-I-C-A-T-O, que se escreve pizzicato, beleza? E é do termo italiano, então que se fala sobre beliscado. E existe, por exemplo, a música chamada Pizzicato Polka, que eu vou colocar aí, fala para o editor aí, colocar aí só um pedacinho para não dar problema de direitos autorais, né? Só para as pessoas verem que é uma música inteira só tocada com os dedos no violino. Olha aí. Essa técnica é inclusive uma técnica padrão. Existe, por exemplo, nas orquestras e tudo mais, trechos que se tocam assim. E aí vem escrito na partitura. Vou colocar aqui do lado aqui um pedacinho de uma partitura escrito assim, aí tem esse negócio pizz com um pontinho assim, que é a abreviação de pizzicato. Isso indica que vai ser tocado com os dedos. Mas como que faz para tocar esse negócio aí do jeito certo? Existe poucas coisas que vão falar realmente sobre isso. Não é muito complexo, mas tem algumas características que é bom você saber como fazer do jeito certo, beleza? Uma vez, inclusive, um aluno perguntou, falou, professor, por que quando tem as coisas no pizzicato eu não posso tocar assim, né? Igual se toca no violão, por exemplo, né? Porque eu não posso fazer desse jeito? Seria muito mais fácil, inclusive, né? E, na verdade, existe também essa técnica, que também é um dos tipos de pizzicato que a gente vê, mas é um pouco mais raro de se ver, que está escrito sempre na partitura. Quando tem esse tipo, está escrito assim, pizzicato alla guitarra. Então, é como se fosse uma guitarra, né? Então, pizzicato, beliscado como se fosse guitarra. Basicamente essa é a tradução. E aí você abaixa o violino aqui e toca assim. Dá pra tocar, mas é óbvio que você não costuma ver alguém tocando violino desse jeito, né? Porque é muito raro a escrita de partitura ter algum tipo disso daí. E também é raro os momentos que vai precisar de um negócio desse tipo, né? Mas tocar com o dedo sim. E não é que você vai ficar sem arco aqui e vai tocar tudo aqui. Não é assim. Você vai estar segurando o arco. Por quê? Porque você vai estar tocando outras coisas que usam o arco, né? Entendeu? Então, por isso que é importante. Como que a gente vai fazer isso? Como que faz do jeito certo para tocar o pizzicato? A primeira coisa que você tem que entender é que você vai usar esse dedo aqui, o indicador. De vez em quando tem pessoas que usam o dedo médio, mas eu particularmente acho que você perde um pouco de controle se você usa o dedo médio. Então eu dou preferência sempre a usar o indicador, a não ser que seja um trecho muito longo de pizzicato. E isso começa a machucar um pouquinho, dói um pouco a ponta do dedo quando você fica muito tempo tocando pizzicato, porque a corda é durinha, né, do violino, é diferente da corda do violão. A corda do violão é mais mole, do violino é mais dura, então acaba machucando um pouquinho, não que vai machucar de sair sangue, mas acaba ficando dolorido, sabe, meio sensível o dedo se você fica tocando muito com os dedos. E aí, tem alguns momentos a gente usa o outro dedo também para poder variar um pouquinho, né? Mas normalmente se usa o dedo indicador, sem perder o jeito certo de segurar no arco, né? Se você não sabe segurar no arco, tem uma aula que eu falei só sobre isso, que é o guia para dominar o arco. Lá eu falo sobre tudo que você precisa realmente para fazer o controle de arco funcionar, certo? Então, se você não sabe ainda segurar o arco, dá uma olhada lá que lá eu ensino. Mas então, segurando o arco do jeito certo, o que você vai fazer? Você só vai
segurar um pouquinho mais e tirar o indicador para poder tocar. Então tá aqui tocando, ó. Tá vendo? O resto da mão continua basicamente igual. E aí eu consigo controlar com o indicador. Então é saber que você vai fazer desse jeito, sem precisar, sabe assim, tem pessoas que, vou fazer pizzicato, aí segura o arco de outro jeito para liberar. Não, porque isso aqui, imagina que tem um trecho rápido que você vai tocar no arco, depois tem uma nota no pizzicato, depois volta no arco, né? Um negócio assim. Como você vai fazer isso se você vai mudar o jeito, né? Então, sabe, não dá tempo. Então, você tem que otimizar esse movimento, usando só o indicador aqui, ó. Entendeu? Então, bastante técnica vai precisar para trabalhar isso, né? E essa movimentação rápida, sendo que às vezes você pode estar aqui, né? E aí vai tocar com o pizzicato e toca assim. E esbarra com o arco lá. Então tem que tomar bastante cuidado e entender quanto você tem que liberar do indicador para conseguir tocar o pizzicato sem pegar o arco lá no meio da corda. Beleza? Agora, uma das coisas mais importantes do pizzicato é onde o seu dedo encosta na corda. Não é aqui na ponta a ponta, não é perto da unha. Na verdade é essa carninha que tem aqui embaixo, é a polpa do dedo. É isso daqui que você vai usar para tocar. Então deixa eu dar um zoom aqui para você ver quando eu tô com o dedo. E, inclusive também você vai ver que não se toca aqui o pizzicato, não é no mesmo lugar que você passa o arco. O pizzicato é mais para frente do que aqui desse trecho. Então você vai entrar um pouco mais em cima do espelho, tá vendo? E olha lá. Tá vendo? Eu uso essa parte mais gordinha do dedo. Porque se eu usar muito a ponta, o timbre do som também fica mais agressivo. Fica assim, ó. Sabe? Fica um pouco mais áspero do que quando eu uso aqui. E se você vai tocar umas coisas muito baixinhos, né? Se é um pizzicato que no meio da orquestra todo mundo vai tocar assim, a gente quase não toca de verdade, a gente só encosta na corda, só seria assim, ó. Tá vendo? Eu só tô abaixando e levantando. Entendeu? Por quê? Porque às vezes, quando a gente está entre 30 violinos tocando numa orquestra, um beliscão é forte demais. E aí, no conjunto todo, 30 pessoas beliscando a corda, vai ficar muito alto. E às vezes a gente quer um efeito mais baixo do que isso. Então é só encostar na corda. Se você quer tocar bem baixinho, é só encostar na corda que vai sair o som, certo? Agora, sempre lembrando de trazer um pouquinho mais para frente aqui. Não pode ser nessa região aqui, porque aqui, principalmente aqui nessa região, perto do cavalete, é onde tem o acúmulo de breu, né? Que é o que a gente passa no arco e tal para criar o atrito. Então, esse breu, quando você vai encostando nele, o seu dedo fica grudento também, porque é isso que ele faz, né? Mas no dedo não precisa. Então, por isso que a gente não toca aqui, a gente toca mais para frente. E também muda o timbre do violino quando você toca mais para cá o pizzicato. Tá vendo? Fica um pouco mais metálico o som. Quando eu vou mais para lá, eu tô mais pra cá, entendeu? Mais perto do braço mesmo aqui do violino, né? Então, nesse lugar, a gente consegue um som de pizzicato que ainda é o pizzicato beliscado, mas ele tem um som um pouco mais suave, um pouco mais agradável de se ouvir. Principalmente quando a gente vai para as cordas agudas, né? Quando vem pra cá. Se eu toco aqui, fica muito diferente o som. Tá vendo como muda o som? Fica mais áspero, mais agressivo assim, né? Então por isso que o pizzicato é sempre tocado mais próximo ali em cima do espelho, né? Um pouco mais perto do braço do violino e não do cavalete, beleza? Então sempre que você for fazer, lembra disso. Para a questão tanto do breu quanto pela questão da qualidade sonora do pizzicato, beleza? Agora, na hora que você vai fazer o pizzicato, já não tem mais muito segredo além disso não, viu? É só isso daí, basicamente você saber em qual lugar que você faz o negócio e onde que tem que encostar o seu dedo, de qual jeito vai ser e como você segura aqui, né? Mas, na hora que você for fazer o pizzicato, tem que tomar muito cuidado com uma questão que quase sempre acontece. Você corre, na maioria das vezes.
Então, na maioria das vezes, como as notas ficam muito curtas, no pizzicato não tem como fazer uma nota de um tempo tomar um tempo de verdade, né? Quando a gente faz no arco, né, é mais fácil que o som seja contínuo e longo, né? No pizzicato não tem como. O arco deixa o som mantendo, né? O pizzicato não, o som começa forte, diminui e some. Se for uma nota longa, então, né? Já acabou o som, mas e se eu precisar de mais? Não tem como, não existe um jeito de ter mais som, de manter esse som por mais tempo. Então isso, na nossa cabeça, é entendido de uma forma que está acelerando as coisas. E na maioria das vezes as pessoas correm no pizzicato. Então, quando você vai tocar... sabe? Tem que estar bem concentrado para que você não corra porque está fazendo pizzicato. Senão você vai lá. E aí começa a ficar mais difícil, mais estranho o pizzicato, começa a ficar tudo ruim. Então muito cuidado. Quando tiver uma sequência grande de pizzicatos, quando você for fazer pizzicato, quando você for estudar pizzicato, estude com o metrônomo, organize realmente no ritmo certo. Porque a tendência que existe naturalmente em todos nós é de correr quando está fazendo pizzicato, beleza? E se você quiser treinar um pouquinho disso, você pode fazer um exercício para realmente colocar esse funcionamento de arco, eu toquei a escala com 2 notas cada uma, porém no ritmo certinho e fazendo a alteração de arco, pizzicato, arco, pizzicato. Você pode inventar exercícios para você praticar isso. Você pode fazer só cordas soltas, se você quiser, mas é importante que a gente não saia do pizzicato. Assim, para fazer o pizzicato é muito mais difícil se você tocar e parou lá na ponta e tem que fazer pizzicato. Pô, tem que sair daqui e chegar aqui de novo, entendeu? Então normalmente a gente tenta fazer com que as arcadas cheguem mais perto da mão para fazer o pizzicato, porque senão está muito longe. Tá lá longe, tá lá na ponta e eu tenho que trazer para perto do talão, porque a mão tá no talão. Então, normalmente, quando a gente tem pizzicato, a gente tenta acabar a frase anterior o mais próximo do talão para estar próximo para fazer o pizzicato, beleza? Então, quando você for fazer um exercício, criar um exercício, lembra disso, para você realmente fazer, ó. Não vai aqui. Só com cordas soltas, né? Se for o caso, né? E fazer chegando no talão. Né? Para você trabalhar essa mudança de arco, pizzicato, arco, pizzicato. E se você quiser, também você pode fazer, tocar inteiro alguma coisa aí e tal, só com pizzicato para trabalhar, entender como o seu dedo vai funcionar ali, né? Assim, não precisa, sabe? Tem pessoas que vai tocar o pizzicato e fica assim querendo fazer um movimento todo completo. Não precisa disso, sabe? Só precisa controlar precisa controlar esse movimento para que saia no ritmo que você quer e pegue naquele lugar do dedo específico. Mas não precisa dobrar o dedo, não dobrar, tem que fazer um movimento, não precisa, sabe, não precisa pensar de forma complexa. Os movimentos a mais são movimentos desnecessários. Todos os movimentos desnecessários no violino a gente tenta eliminar, certo? Então, nesse caso, você só precisa conseguir que pegue essa polpinha do dedo na corda e de forma controlada. Só isso. Beleza? Inclusive tem pessoas que preferem, até não é errado não, você pode fazer isso também, preferem apoiar aqui o dedo, ó, quando você tem um lugar muito longo, né, que você vai tocar muitas notas no pizzicato, a pessoa apoia o dedo aqui, o dedão, tá vendo aqui, segurando aqui, ó, bem do ladinho do espelho.
Mas eu particularmente não vejo essa necessidade de travar a mão ali. A não ser que seja um negócio muito longo e tal, ou muito difícil, que você vai mudar de uma corda para outra. Você vai tocar um negócio que é lá na corda sol. Sei lá, um negócio assim, pode até fazer sentido, para você não fazer tão solto, né? Sabe? Para não se perder muito. Mas no geral não tem essas coisas escritas em pizzicatos tão complexos assim desse tipo. Então, se tiver saltos muito grandes, né, lá da corda grave para a corda aguda, só para você não se perder muito nesse movimento, você pode dar essa travadinha aqui. Aí muda a forma de segurar o arco para você conseguir travar aqui. Né? Para você ter um movimento um pouco mais controlado e não ficar com essa mão muito solta ali, né? Mas no geral não vai precisar, beleza? Desse apoio ali e tal para segurar. Não é errado, mas também não é o que você deve obrigatoriamente fazer, só em casos específicos, caso você sinta essa necessidade, beleza? Bom, com isso, basicamente você já entende tudo que tem sobre pizzicato. Não tem mais muitos segredos além disso, não. Então, sabe, não tem que, nossa, vou fazer tal coisa. Não tem mais muito segredo. Não existe, por exemplo, acordes com simultaneidade nos pizzicatos, né? Quando você tem um acorde no pizzicato, não tem como fazer todas as notas juntas. Você não vai fazer com os 4 dedos assim, né? Não é assim que faz. Então, sempre vai ser um arpejo. Quando tem um acorde no pizzicato, vai ser... Mas é sempre um dedo só nas 3 cordas ou em 4 cordas. Né? Então vai ficar sempre um arpejo, não tem como fazer de outro jeito. Assim, é só... E isso ainda é muito específico, né? Assim, vai ter poucos casos que vai ter isso escrito na partitura. Mas se tiver, você já vai saber que não precisa de outros dedos para tocar ali, beleza? E com isso, encerramos essa aula aqui. Essa foi uma das aulas mais curtas, né? Então, porque o pizzicato realmente não tem muita complexidade, não tem nada muito assim de segredos para fazer. Se você fizer na região certa do violino, pegando o lugar certo do dedo, tá bacana. E aí é só uma questão de prática mesmo. Meu interfone, calma aí. Então, não tem muito segredo realmente no pizzicato. É só uma questão de tocar no lugar certo, pegando o lado certo do dedo ali realmente na corda e encaixar isso dentro da sua música, no ritmo certo, no estilo certo e tudo mais, beleza? Então, finalizamos essa aula de hoje, beleza? Muito obrigado, lembrando que a gente sempre se vê na segunda-feira, das 6 às 7, tem uma live aqui que você pode participar, tirar suas dúvidas ao vivo comigo, e também de quinta-feira tem uma nova aula sobre algum novo conteúdo, igual essa aqui que você acabou de assistir, sobre um conteúdo específico de violino, certo? Também não se esqueça que existem os podcasts aqui, que são as aulas da série Dominando o Violino. Você pode entrar aí no canal e ver lá, digita lá, Dominando o Violino, que você vai ver. É uma aula assim de 1 hora, que é meio podcast, meio aula. A gente começa, são com alunos lá do curso completo, a gente começa conversando, trocando umas ideias e tal, e depois passa para uma parte prática, realmente uma aula de verdade. E tenho certeza que para você vai ser muito útil, porque você vai ver lá dicas e coisas que você vai poder aplicar também nos seus estudos, beleza? Muito obrigado então, até a próxima. Lembra de se inscrever aí embaixo se você não está inscrito ainda, para fazer parte dessa família, e dar o joinha aqui para dar uma fortalecida no meu trabalho, beleza? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.